Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos ter aqui um study vlog. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto, agora são 7h05 da manhã. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, porque ontem eu fui dormir mais tarde, mas sexta-feira é um dia que eu não trabalho, não dou aula de manhã, eu só dou 2 aulas à tarde, então eu aproveito essa parte da manhã toda para poder estudar. E à tarde eu pego para planejar as aulas da próxima semana. Mas o vídeo de hoje é um study vlog. Eu vou estudar hoje neurociências. Eu gravei um study vlog aqui pro canal. E naquele study vlog eu falei com vocês que eu teria só uma disciplina na faculdade, que era sexualidade humana. Mas, gente, um dia depois que eu gravei aquele study vlog, apareceu essa disciplina de neurociências das emoções. Eu já assisti 3 aulas, acabei de colocar aqui na aula 4. Hoje a aula é sobre inteligência emocional. E qual que é o meu plano para hoje? Eu quero assistir a aula 4 e eu quero ler pelo menos metade do capítulo do livro didático. Então já abri aqui, ó, a plataforma da Uninter e já abri também o livro didático. Deixa eu mostrar a capa para vocês. Esse livro aqui, gente, se eu não me engano, dá pra comprar ele na Amazon. Ó. Deixa eu virar a câmera pra mostrar, peraí. Olha só, essa aqui é a capa do livro, livro didático. Eu já li os capítulos 1, 2 e 3. Então, sistema nervoso e emoções, fundamentos de emoção e cognição na aprendizagem, funções executivas, emoções ao aprender. Hoje é inteligência emocional. Como eu falei com vocês, no final do capítulo tem alguns exercícios para poder fazer. E se der tempo, gente, porque hoje também eu quero estudar um pouquinho para o concurso, eu quero ler um capítulo desse livro aqui, Neurociência e Emoção. Eu comprei esse livro aqui tem um tempo, ano retrasado, 2022, eu fiz uma pós-graduação em neuroeducação e aí eu acabei comprando esse livro. Eu ainda não li ele, eu li um capítulo dele online, né? Eu tinha ele em PDF para poder fazer o meu pitch, que foi um trabalho para concluir a pós-graduação, e aí esse ano eu acabei comprando esse livro. Tem um outro livro que eu tô usando aqui também para poder consultar, para poder estudar, daqui a pouco eu mostro para vocês. Esse eu só tenho ele em PDF porque ele é caríssimo, ele é tipo assim, uns R$400, então não está nas minhas possibilidades. Então é isso, gente, já peguei aqui, ó, um cafezinho, água, bebam água, e já tô aqui com as minhas folhinhas de fichário, então bora estudar, bora assistir aula. Olá, aluno! Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Bruno Simão, mestre em educação, e estarei aqui com você conduzindo os conteúdos deste tema. E para darmos início, então, à nossa conversa inicial, eu te convido a ficar bem à vontade e me acompanhar aí nos slides. Vamos lá? Neurociência e inteligência emocional. Por muito tempo, a perspectiva que nós tínhamos sobre o que é sucesso era medida apenas por meio de nossas propriedades intelectuais, tendo como exemplo disso o seu lançamento. Então acompanhe aqui comigo agora quem é Daniel Goleman. Tadã! Daniel Goleman. Sim, ele é um senhorzinho também, boa praça, boa pinta, gente boa, e que criou aí a inteligência emocional, a teoria da inteligência emocional. Então, Daniel Goleman, ele é psicólogo, escritor, jornalista, né, e autor desse best-seller. De acordo com Goleman, a inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de identificar os seus próprios sentimentos e os dos outros, motivar e digerir bem as emoções internas e nos relacionamentos. É por esse motivo, né, saber reconhecer e gerenciar as emoções, que são fatores essenciais para uma vida, né, para que nós tenhamos uma... Vamos usar aqui o termo inteligência emocional, né, para essa questão da associação da inteligência, emoção e aprendizagem, ok?
Terminei de assistir aula agora. Coloquei um casaco porque tá friozinho aqui. Eu acho que nem tá tão frio assim, mas como eu tô sentada, parada, eu tô sentindo. E eu estou considerando tomar mais um cafezinho. Ah, só mais um, só pra gente encerrar a manhã de hoje. Enfim, como eu falei com vocês, a aula de hoje foi sobre inteligência emocional. E aí o professor começou falando sobre as bases epistemológicas das teorias das inteligências. Então, desde o começo, né? Então ele começou lá de Piaget até o Daniel Goleman, que foi o teórico, né, que propôs aí a teoria da inteligência emocional. Antes disso, ele começou conceituando o que é epistemologia. E eu anotei aqui que é a ciência da ciência, a teoria do conhecimento. Então, a epistemologia é o estudo da ciência, né? Então, o estudo sobre inteligência emocional, ele começou lá com Piaget, quando ele fala do desenvolvimento infantil, ele fala daqueles estágios, né? O sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Em seguida, nós temos a teoria do Vygotsky, que aí ele já começa a relacionar o desenvolvimento do indivíduo com as relações sociais. Passou por Wallen, que ele vai falar desse desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura humanista. Além disso, ele fala do papel da escola na formação dos valores morais e éticos. E o Wallen, é o primeiro cientista, o primeiro estudioso a levar em consideração as emoções das crianças no desenvolvimento e no processo de aprendizagem. Ele também tem ali os estágios ele também postula... Olha o barulho. O Wallen também postulou ali estágios de desenvolvimento, assim como o Piaget, né? O Vygotsky, se eu não me engano, ele não fala de estágios de desenvolvimento, mas ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é aquele período entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial da criança, né? O que ela pode vir a desenvolver. Voltando no Wallen, que é esse primeiro que considera aí as emoções no desenvolvimento do indivíduo, ele também fala ali que existem 4 elementos que vão explicar a passagem do desenvolvimento orgânico para o psíquico, que são emoção, imitação, motricidade social. Então, esse é o primeiro momento em que se fala de emoção dentro do desenvolvimento. Em seguida, o professor falou sobre o Gardner, que é quem postula a teoria das inteligências múltiplas. Então, ele fala que nós não temos uma só inteligência, que nós temos diferentes inteligências que existem em diferentes níveis nas pessoas, que são desenvolvidas de formas diferentes, dependendo do local em que você está, do que faz parte da sua vivência, né? E aí, na teoria das inteligências múltiplas, tem a linguística, musical, lógico-matemática, espacial, sinestésico, corporal, intrapessoal, interpessoal. E depois ele fala sobre a natural e evidencial e junta interapessoal e interpessoal. Bom, depois, né, do Gardner, o professor, ele chegou até o Daniel Goleman. Gente, pelo que eu entendi, antes de eu falar do Goleman, pelo que eu entendi, essas teorias, elas vieram acontecendo uma atrás da outra, né? Elas foram se sucedendo. Então, o Piaget postulou a teoria, Vygotsky, né, ele veio ali se baseando em Piaget, enfim. Então, pelo que eu entendi, o Daniel Goleman, ele se baseou na teoria do Gardner para poder postular a teoria da inteligência emocional. Então, ele fala que a inteligência emocional é a capacidade da gente identificar e gerenciar os próprios sentimentos e também identificar os sentimentos das outras pessoas. Anotei aqui, ó, é uma maneira de entender os processos cognitivos para além do pensamento lógico e racional. Essa seria a definição de inteligência emocional. Existem 5 elementos dessa inteligência emocional, que são elas: autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. Bom, depois disso, os outros temas da aula, né? Depois de falar dessas bases epistemológicas, o professor falou sobre as bases biológicas da inteligência, emoção e inteligência e emoção no aprender e, por último, controle emocional e aprendizagem. E aí, basicamente, o que o professor estava falando é que a aprendizagem, ela passa pelas emoções, né? Então, as emoções, elas são muito importantes para definir o que vai para a nossa memória de longo prazo
ou não. E ele estava falando que crianças que desenvolvem mais cedo essa capacidade de controle emocional, elas conseguem ter mais atenção, desenvolver mais habilidades e gerenciar melhor essa memória, essa aprendizagem. Tiveram alguns pontos da aula que não ficaram tão claros para mim. Por exemplo, essas bases biológicas da inteligência não ficou muito claro para mim. E também, eu acho que essa aqui foi que ficou menos claro para mim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler o material e vou complementar as minhas anotações. Se não for suficiente, eu procuro alguma aula no YouTube ou eu assisto a aula de novo, porque às vezes eu não assisti com atenção, né? Então, agora, ler o material. Às vezes eu leio esse material no tablet, mas hoje eu vou ler aqui no computador mesmo. Eu gosto de colocar esse lo-fi aqui para poder ficar de fundo enquanto eu leio. Vou ter que colocar outra musiquinha aqui para os direitos autorais não me pegar, né? Então, vamos lá. Bases biológicas da inteligência emocional. A inteligência, como mencionado no tópico anterior, define-se como uma habilidade de resolução de problemas de ordem cognitiva e social em um determinado contexto, ou seja, uma relação entre processos exógenos e endógenos. Então, a inteligência, ela é uma habilidade de problemas quando eu pego algo externo e relaciono com algo interno, ok? É uma habilidade de ordem cognitiva e social em um determinado contexto. É uma relação entre o que acontece fora e o que acontece dentro, ok? Você entende? Movimento emocional. Há outras estruturas cerebrais, como os núcleos da base, a secção do subcortical tegmental anterior. Vamos lá. Há outras estruturas cerebrais, como os núcleos da base, a secção do subcortical tegmental anterior e o estriado anterior, que também estão envolvidas com emoção, isto é. Terminei de estudar agora, acabei de fazer aqui os exercícios. Já falei pra vocês que no final do livro tem algumas questões, né, pra poder responder. E aí respondi aqui na minha folhinha e já corrigi. E, bom, como eu falei com vocês, essa aula foi sobre... Deixa eu fechar a janela aqui. Pronto. Essa aula foi sobre inteligência emocional. E eu me lembrei muito da hipótese do filtro afetivo do Krashen. Foi um autor que eu usei na minha dissertação de mestrado. Eu já contei aqui que eu fiz mestrado em linguística cognitiva, né? E na minha pesquisa eu falei sobre essa hipótese do filtro afetivo. Então, o nosso objetivo dentro de sala deveria ser diminuir esse filtro afetivo, né? Fazer com que o aluno se sinta bem, para que as emoções não se tornem um impasse à aprendizagem. Como eu estava lendo aqui na última parte do material, emoções fortes, negativas, assim como descontrole emocional, ele pode prejudicar o aprendizado, né? Então, é um exemplo muito bobo, assim, se o aluno perdeu
o avô, né? Nós mesmos, quando acontece alguma coisa que mexe fortemente com as nossas emoções, torna mais difícil o aprendizado, né? Então, o professor até encerrou a aula dele falando essa questão emocional, ela se tornou tão importante que as escolas já entenderam que não podem ficar apenas nos conteúdos, né? Que elas também precisam trabalhar essa questão da inteligência emocional, porque a aprendizagem e a emoção, elas estão ali, ó, caminhando juntinhas. Então é isso, gente. Vou encerrar esse study vlog por aqui. Eu espero que ele não tenha ficado muito curtinho. Agora eu vou estudar para o concurso, mas eu vou deixar para gravar um outro dia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham se motivado aí a estudar também. E até o próximo vídeo. Tchau! Gente, acabei esquecendo de falar, mas não deu tempo de ler o capítulo desse livro. Eu vou deixar para outro dia, que senão não vai dar tempo de estudar para o concurso. Então, outro dia eu leio o capítulo e aí compartilho com vocês.